nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Fim de que possamos dar início a esta sessão solene em homenagem aos matemáticos cearenses. Boa noite, senhoras e senhores, presentes ao plenário 13 de maio. Boa noite, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte. Boa noite, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Para a abertura da sessão solene, em homenagem aos matemáticos cearenses pela contribuição para a entrada do Brasil no G5 na classificação International Mathematical Union, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor deputado Aldique Mota, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que presidirá este evento. Boa noite a todos. Senhoras e senhores presentes, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da FM Assembleia, invoco a proteção divina e declaro aberta a presente sessão solene, que tem por finalidade homenagear os matemáticos cearenses pela contribuição para a entrada do Brasil no G5, na classificação da Internacional União de Matemática, em atendimento ao requerimento de nossa autoria, deferido e aprovado pela presidência da Casa Legislativa. Quero convidar para compor a mesa, com muita satisfação, o senhor professor, meu confrade na Academia Cearense de Direito, mas também presidente da Academia Cearense de Matemática, o querido amigo Arcelino Pontes. Convido o professor pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Antônio Gomes de Souza Filho, representando a Universidade Federal do Ceará. Convido o professor Paolo Piccioni, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática de São Paulo. Convido o professor Carline Lavô, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Convido o advogado e também meu confrade, Dr. Roberto Vitor, presidente da Academia Cearense de Direito. Convido o professor Raimundo Costa, diretor do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará. Solicitamos a todos que fiquem de pé e em posição de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será interpretado por todos os presentes. Se o penhor
igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, o sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu famoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digno verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, a União Matemática Internacional, IMU, aprovou a entrada do Brasil no Grupo 5, que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa matemática. O anúncio foi feito na sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, no Rio de Janeiro. Além do Brasil, mais 10 países integram a elite da matemática mundial: Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. A conquista brasileira marca uma batalha de mais de 60 anos pelo reconhecimento mundial. O Brasil é membro da IMU desde 1954, quando ingressou no Grupo 1, 2 anos depois da fundação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Em 1978, subiu para o Grupo 2, onde permaneceu até 1981, quando mudou novamente de nível. Já no ano de 2005, ingressou no Grupo 4 e só agora alcançou o Olimpo dos matemáticos, sendo o primeiro país da América do Sul a alcançar tal feito. O Ceará tem construído gigantesca presença nesse sucesso brasileiro. Há décadas, o Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará vem produzindo matemáticos para o Brasil e para o exterior, em especial para os Estados Unidos, sendo considerado
um dos mais respeitados centros de excelência em matemática do mundo. E em reconhecimento à importância deste evento, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do primeiro secretário da mesa diretora, deputado Aldic Mota, deferiu a realização desta homenagem. E para prosseguir com esta sessão solene, com a palavra o excelentíssimo senhor deputado Aldic Mota, que saudará a classe homenageada. Renovo meus cumprimentos, meu boa noite a todos. Quero registrar em meu nome, em nome da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que é com muita satisfação que realizamos esse evento de reconhecimento ao que melhor o povo do Ceará tem, a nossa inteligência. Inteligência que, pelo que nos foi repassado e dialogado com o caro amigo Arcelino, uma inteligência que tem contribuído para o sucesso do Brasil, inclusive na área da matemática. Nós que costumeiramente, quando dialogamos e viajamos Brasil afora ou mundo afora, sempre encontramos uma inteligência cearense que nos regozija e nos dá o prazer de saber que os cearenses têm lugar marcado em todas, praticamente, as Olimpíadas que disputam, em todos os cenários da inteligência e, por que não dizer, do intelecto nacional, quiçá mundial. Para mim é muito satisfatório, principalmente no momento em que nós vivemos e que a Assembleia debate inúmeros problemas sociais e problemas de toda categoria, de toda magnitude, vermos esse plenário com a presença de inúmeros estudantes, a Assembleia Legislativa que tem um programa permanente de diálogo com os estudantes das escolas estaduais, para que diariamente eles comparecem à nossa casa, entendendo um pouco mais, vendo qual é efetivamente o que deve ser tratado e a melhor maneira de fazer política no estado do Ceará, procurando ser reflexo para o Brasil. E ver aqui muitas crianças e adolescentes sabendo que, se estão aqui, é porque já estão abraçados e albergados por uma missão de trabalhar a inteligência, de tornar o mundo melhor e de deixar claro que a única saída para a solução dos nossos problemas, tanto locais como nacionais ou até mundiais, é o estudo, é a educação. Então, me sinto muito feliz em ter sido o autor desse requerimento, em ter recebido o apoio de toda a mesa diretora e podermos estar aqui hoje, nesse momento, fazendo um gesto de reconhecimento, agradecendo e deixando a nossa cordial recepção a todos os amigos de outros estados que estão presentes nesse evento hoje. E aí sabemos, e o professor Arcelino, mais cedo, eu que fui o autor do requerimento, havia uma dúvida se o médico poderia ou não me liberar para estar aqui nesse momento, mas o Arcelino me relatava que era um evento em que pessoas tinham se deslocado de outros estados e que eu, desse ponto, fiz questão de dialogar e convencer ao médico que me permitisse estar aqui hoje, presidindo essa sessão e compartilhando esse momento de muita felicidade. Uma boa noite a todos e daremos início ao nosso evento. Anuncio a palavra e convido ao querido amigo professor Arcelino Pontes, presidente da Academia Cearense de Matemática, para fazer uso da palavra na tribuna. Caro amigo Arcelino. Fique à vontade, de onde se sentir mais abraçado. Excelentíssimo senhor deputado, doutor Aldic Mota, presidente dessa augusta sessão solene, em nome de quem eu saúdo todos os membros da mesa nesta sessão. Eu gostaria inicialmente de agradecer o comparecimento da nossa juventude. Vocês são realmente o motivo pelo qual nós todos trabalhamos e desenvolvemos para realizar um trabalho educacional que constrói o futuro do Ceará e também do Brasil.
Portanto, estejam todos vocês abraçados, alunos e estudantes do Instituto Federal, alunos e estudantes, ou aluno do Liceu do Ceará, do Farias Brito e também do Adalto Bezerra, onde eu já tive a oportunidade e a felicidade de exercer a atividade de professor. Em segundo momento, agradecer a presença de uma das pessoas mais significativas no estado do Ceará, principalmente na saúde. É o Carlile Lavô, não o que está sentado na mesa presidente, mas o Antônio, que foi um médico que curou o estado do Ceará. Agradecer também a presença dos que se deslocaram do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro para vir comparecer a essa solenidade. O Brasil ascendeu ao chamado Grupo 5 da União Matemática Internacional, como já foi dito pelo nosso mestre de cerimônia. Nós temos uma responsabilidade a mais, porque participamos agora com a elite mundial da matemática. Não somos mais aquele país subdesenvolvido, somos justamente aquele país que vai construir o futuro da matemática brasileira. E essa responsabilidade está nos ombros de vocês, porque a maioria dos que estão aqui com cabelos mais brancos já cumpriram a sua missão maior. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em nome do povo do Ceará, por indicação e iniciativa do nosso hoje presidente, deputado Aldic Mota, um deputado jovem, mas um deputado repleto de sabedoria e de ideias inovadoras, querendo modificar a política, a cultura política desse Estado. Foi extremamente feliz em escolher os destacados matemáticos do Ceará para homenagear. Dessa forma, escolhendo, em representação à gloriosa nação cearense de matemáticos, os nomes que vou destacar logo em seguida. Presidente Aldic Mota, a matemática do Ceará será eternamente grata a Vossa Excelência pela primazia de sua iniciativa, pois, como dizia Sua Excelência, o excelentíssimo senhor professor Marcelo Klein, é a primeira vez que a Assembleia, essa Casa do Povo, se lembra dos seus matemáticos. Inicialmente, eu gostaria de dizer, porque é uma instituição nova, o que é a Academia Cearense de Matemática. E se faça merecimento a Vossa Excelência, professor Roberto Vitor, presidente da Academia Cearense de Direito, que ela foi criada à imagem dessa academia, em 13 de dezembro de 2017, em Fortaleza, aqui na Casa do Povo, com a finalidade de promover e divulgar o estudo da matemática no entrelaçamento e formas de articulação multidisciplinar. Promover e divulgar o estudo da matemática num ambiente onde os conhecimentos se encontram, onde as experiências se encontram para gerar um novo. Oferecer ainda pós-graduação, tanto no estrito sensu, no lato sensu, tendo como objeto das pesquisas as questões da sociedade, dando resposta direta aos problemas da comunidade, problemas de toda espécie, mesmo em face das atuais aflições, presidente Aldic Mota, da nossa cidade, nos últimos dias atuais, com ataques
quase que terrorista, que inclusive impediu a muito jovem a participar dessa nossa solenidade. E a Academia Cearense de Matemática é uma das homenageadas nesta data por essa nova evolução na matemática. O professor Maurício Peixoto, que infelizmente não conseguiu voo, e talvez também pela sua elevada idade, me escreveu há 2 horas atrás pedindo desculpa de não poder comparecer. Ele foi, como muitos outros cearenses, um dos pioneiros da matemática científica brasileira. Fundou o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, e digo a Vossa Excelência, professor Ângelo Papa Neto, Maurício Peixoto, além de construir matemática científica no Brasil, foi também um importante construtor do Conselho Nacional de Pesquisa, que vai dirigir todo o trabalho de pesquisa no Brasil com fomento, a quem serviu como presidente. Vossa Excelência, professor de Jairo de Figueiredo, da linda cidade de Limoeiro do Norte, autor de várias e lindas obras matemáticas e de renome internacional, fundador do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, foi professor titular do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, da Universidade de Brasília, na University of Illinois e na Universidade Estadual de Campinas. E veja, Vossa Excelência, professor Marcelo Maia, que coordena a matemática no glorioso Liceu do Estado do Ceará, o ínclito professor de Jairo Figueiredo, apesar de já a longa data aposentado, não para de trabalhar, continua ativo na Unicamp como colega do colegiado de Vossa Excelência, presidente Carlile Lavor. Vossa Excelência, professor Carlile Lavor, da nossa linda cidade de Fortaleza, professor titular da Unicamp, é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Foi chefe do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp, foi diretor associado do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da mesma instituição, com a sua pesquisa em geometria de proteínas. Foi professor visitante em várias instituições internacionais nas Américas e na Europa. E gostaria de denotar a Vossa Excelência, professor Nizomar Gonçalves, que, em especial, nessa pesquisa do professor Carlile, vai interligar a matemática com a sua querida física. Com bioquímica, com biologia celular, com medicina e até mesmo com combate de infecções, como das causadas pelas aterrorizantes bactérias resistentes. Isso é simplesmente extraordinário. E deixa Vossa Excelência, meu caro doutor Carlile Lavor, pai, enormemente orgulhoso desse seu filho, mesmo como afamado e vitorioso médico, como no caso de Vossa Excelência, da sua esposa e de toda a sua família. O cardeal Dom José Freire Falcão. Eu sei que vocês estão assustados. Um cardeal e matemático, o que tem a ver? Ele foi arcebispo, e hoje arcebispo emérito de Brasília, cearense de Hererê, destaca um importante fato e único na história universal. Dom José Cardeal Freire Falcão é o primeiro professor de matemática a ascender o cardinalato da Igreja Católica Apostólica Romana. E para a grande exaltação do Estado do Ceará, esse insigne cardeal é um cearense e o primeiro cardeal nascido em terras alencarinas. Em especial, lembro a Vossa Excelência, professor de Jairo Figueiredo. Sua Eminência, o cardeal Freire Falcão, foi professor de matemática por mais de 10 anos na sua cidade natal, Limoeiro do Norte, enquanto padre daquela diocese. Peço permissão aos colegas para perder um pouquinho o nível
acadêmico da minha apresentação aqui para apresentar um problema. Recentemente foi feita uma pesquisa sobre a afinidade e a rejeição de alunos do fundamental, do ensino básico, em relação à matemática. Para a alegria nossa, os meninos de 7 anos, presidente Aldic, têm 65% de afinidade e de gostar da disciplina de matemática. Ao mesmo tempo, tem 0%, aos 7 anos, tem 0% de rejeição à matemática. Aos 8 anos, nós vamos encontrar 68% gostando da matemática, mas já 7% não gostando da matemática. Essa função vai seguindo e vai descendo para a tristeza de todos nós. Enquanto que a outra função, a da rejeição, vai crescendo e vai crescendo. E aos 13 anos, elas se cruzam e, infelizmente, a função, a curva da rejeição vai crescer e vai crescer. E o do gostar da matemática vai descer. O que é isso? A Vossa Excelência, professor Estálio dos Santos, que lidera o nosso curso de licenciatura no IFCE com as melhores das competências. Imploro por explicações para esta catástrofe. Onde estará a matemática da intuição? Indago a Vossa Excelência, professor Aloysio Cabral. Justo a manejada com tanta excelência pelo grande cientista Ramanujan, que vai enfrentar as demonstrações de Newton. Indago a Vossa Excelência, professor Clécio Tomás, onde dormitam as premonições de Hawking, enfrentando Einstein, enfrentando Newton e quantos outros. Matemática da intuição é tão importante quanto a matemática da demonstração do cálculo. Ou, melhor, me ensine, Vossa Excelência, digno professor Murilo Pereira. Enquanto a matemática do cálculo vai dar visibilidade prática ao conhecimento, a matemática da intuição de Ramanujan ou de Hawking vai desvelar novas janelas do conhecimento que ainda não alcançamos com o cálculo, como pode certamente ensinar-nos Vossa Excelência, professor Tibérios Bonades. E tive uma experiência recente com alunos do Colégio Adalto Bezerra. Após fazer uma exposição para alunos do 3º ano, e que eu diga, Vossas Excelências, professora André Fiuza e professor Mário Viana, fiquei perplexo com o grau de conhecimento e de interesse de seus discípulos. Fui instigado, depois dessa palestra, a participar de um grupo do WhatsApp. Os próprios jovens me convidam para participar deste grupo do WhatsApp. De início, pasme, Vossa Excelência, professor Facelli, era para dar dicas para a redação do Enem. Mas, como fui professor de línguas no meu exílio na Alemanha, naturalmente de português para alemães, até me conformei. E disse sim, e fui para o grupo do WhatsApp. No primeiro lancei um assunto chato. O que é de assunto chato que vive a redação do Enem? Não tem nenhum assunto gostosinho de se fazer e de se elaborar. É sempre um assunto chato. Aí ensinei para eles que a gente precisa diluir essa chatice. Tem que diluir a chatice. Quer dizer, transformar em pontos.
E foi o que eu fiz. Mas eu apresentei um vídeo que eu captei da Finlândia, e nesse vídeo tratava da igualdade entre menino e menina. E isso é um assunto chato mesmo, porque vai mexer com questões de politicamente corretas e questões de politicamente incorretas. Mas para analisar a igualdade, eu digo, vamos diluir. Vamos começar diluindo pela aritmética. Vamos pegar duas igualdades, 2 mais 2 é igual a 4, e 3 mais 2 é igual a 5. São duas igualdades? São. Só que a composição das duas igualdades, há uma diferença lá dentro. E era isso que eu queria, a diferença. Excelências, eu fiquei perplexo com o que ocorreu nessa discussão do WhatsApp. Eu estava pensando numa abordagem simplória, que eu iria resolver facilmente. Mas não foi isso. Depois de apresentar o vídeo finlandês, não quero me estender, dado o tempo, mas foi gigantescamente interessante o conteúdo de conhecimento que essas meninas, esses meninos fizeram jorrar somente na primeira abordagem, que era a análise de igualdade proposta ao exemplo aritmético. Eu fiquei perplexo. Naturalmente não se usava de linguajar científico, eles usavam o linguajar do senso comum. Mas esse 2 mais 2 igual a 4 e o 2 mais 3 igual a 5, duas igualdades na aritmética, bem simples de se entender, jorraram pensamentos. Resumindo, essas e esses carinhas argumentaram da aritmética até a física quântica, esmiuçando conceitos de limite no cálculo e na filosofia, e abordaram a metafísica. E digo a vossas excelências que tive, não raro, de consultar meus afarrábios para responder a esses buliçosos do saber. Presidente Aldir Mota, desculpe. Presidente Paolo Piccioni, ainda não perdemos a guerra. Não perdemos a guerra. Necessitamos urgentemente de trocar as estratégias. Por favor, nação matemática do Ceará, do Brasil, não joguemos esses gênios ao ostracismo. Pior ainda, não os entreguemos nas garras das frações criminosas que imperam nas periferias sociais. Por favor, venham contribuir com a Academia Cearense de Matemática a resgatar essa juventude para produzir novos conhecimentos e construir o futuro com inovações para o bem do Ceará e para o bem da humanidade. Muito obrigado. A presidência parabeniza o professor Arcelino e quero aqui, como o seu confrade, professor, dizer que não esperava menos. As suas palavras, na verdade, nos animam, e eu lembrava que há alguns meses nós estivemos com a Caravana da Educação lá no sertão dos Inhamuns, e após a apresentação do querido ministro do Supremo Tribunal Militar, nós fomos dialogar e levantar problemas lá numa lagoa que tem na cidade, e você nos encanta na tribuna e nos encanta também no diálogo pessoal. Parabéns pelo pronunciamento, é muito gratificante ver a sua juventude nas palavras e na exacerbação da necessidade da busca pelo saber. Parabéns, querido professor Arcelino. Senhoras e senhores, a seguir, o senhor deputado Aldir Mota conduzirá a entrega dos certificados em homenagem aos matemáticos cearenses pela contribuição para a entrada do Brasil no G5, na classificação da International Mathematical Union.
Convido ao centro do plenário para receber o certificado da Academia Cearense de Matemática o professor Arcelino Pontes, presidente desta academia, e para entregar, quero convidar o nosso confrade, o querido amigo, advogado Dr. Roberto Vitor, acompanhado do professor Paolo, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática de São Paulo. Queria convidá-los para fazer a entrega ao professor Arcelino. Infelizmente, professor Arcelino, por questões regimentais, eu não posso me ausentar da presidência, dada a ausência de outro deputado para ocupá-la, mas sinta-se abraçado e como se eu estivesse integrando essa comitiva. No certificado que está sendo entregue, está gravada a seguinte mensagem: homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará à Academia Cearense de Matemática, por promover e divulgar o estudo da matemática em todos os seus ramos, entrelaçamentos e formas de articulação nas qualidades de multidisciplinaridade, de pluridisciplinaridade, de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade, exaurindo as mais diversas possibilidades de produção de conhecimentos matemáticos e científicos. Fortaleza, 27 de março de 2018, deputado José Albuquerque, presidente. Convido ao centro do plenário o professor Eduardo Teixeira, representado pela senhora Clécia Oliveira Teixeira, mãe do homenageado, e peço e convido o professor Arcelino para que se poste ao centro do plenário e de lá não mais saia até o final da entrega das homenagens. E também convido o querido professor Antônio Gomes, representando a nossa querida e minha dileta casa de origem, Universidade Federal do Ceará, para proceder, junto com o professor Arcelino, à entrega dessa homenagem. No certificado que está sendo entregue, está gravada a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia o educador Eduardo Teixeira, professor de matemática na Universidade de Orlando, Estados Unidos, pela sua contribuição para a entrada do Brasil no G5 na classificação da International Mathematical Union. Fortaleza, 27 de março de 2018, deputado José Albuquerque, presidente. Convido ao centro do plenário o professor Jairo de Figueiredo, fundador do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Peço ao querido amigo Arcelino que permaneça no plenário e convido o professor Raimundo Costa, diretor do Centro de Ciências da UFC, para acompanhar a entrega. No certificado que está sendo entregue, está gravada a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia o professor Jairo de Figueiredo, fundador do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, pela sua contribuição para a entrada do Brasil no G5 na classificação da International Mathematical Union. Fortaleza, 27 de março de 2018, deputado José Albuquerque, presidente. Convido ao centro do plenário o professor Carlile Lavô, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Para acompanhar, convido o nosso querido ex-secretário e grande contribuidor da saúde do nosso Estado, o querido amigo Carlile Lavô, para que acompanhe a entrega junto com o amigo Arcelino Pontes. No certificado que será entregue, está gravada a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia o professor Carlile Lavô, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, pela sua contribuição para a entrada do Brasil
no G5, na classificação da International Mathematical Union. Fortaleza, 27 de março de 2018, deputado José Albuquerque, presidente. Convido ao centro do plenário o professor João Lucas Marques Barbosa, ex-presidente da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e da Sociedade Brasileira de Matemática. Peço ao presidente da Academia Cearense de Matemática, amigo Arcelino Pontes, para que proceda a entrega. No certificado que está sendo entregue, está gravada a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia o professor João Lucas Marques Barbosa, ex-presidente da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e da Sociedade Brasileira de Matemática pela sua contribuição para a entrada do Brasil no G5 na classificação da International Mathematical Union. Fortaleza, 27 de março de 2018, deputado José Albuquerque, presidente. Convido o professor Carlile Lavô, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, para fazer uso da tribuna em nome dos homenageados. Dois copos d'água, talvez vou precisar de mais um. Gostaria de saudar o excelentíssimo deputado Aldi Mota, em nome de toda a mesa, todas as autoridades presentes, todos os alunos, os professores, pesquisadores e amantes da matemática, colegas de todas as universidades cearenses, todos os acadêmicos da Academia Cearense de Matemática, amigos e parentes de longa data, e de maneira muito especial, todos os homenageados e seus familiares. É uma imensa alegria e, acima de tudo, uma grande honra poder estar aqui e falar em nome dos meus ilustres colegas cearenses. Somos todos muito gratos pela homenagem e nos sentimos representantes de todos os grandes matemáticos que o Ceará não para de produzir. Terra boa. A entrada do Brasil no topo da pesquisa internacional em matemática é o resultado de um longo e árduo trabalho realizado por inúmeros pesquisadores da área, espalhados por todo o país, onde destaco o grande papel do INPA e da Sociedade Brasileira de Matemática. É um grande feito que nos deixa extremamente orgulhosos e nos faz acreditar que o Brasil pode ser mais do que o país do futebol e do carnaval. Para se tornar também o país da matemática, um esforço ainda maior é necessário, envolvendo toda a sociedade brasileira. Ser um país da matemática significa termos cidadãos que saibam empregar o conhecimento matemático de maneira adequada, não apenas em questões do dia a dia, o que já seria um avanço, mas que possam usufruir, de fato, do que a matemática pode oferecer de mais nobre, o poder do pensamento criativo e abstrato e a capacidade da reflexão e da argumentação. O conhecimento matemático é uma herança de toda a humanidade, com contribuições de diferentes povos, de todas as etnias, culturas e religiões. É um verdadeiro presente, construído ao longo de milhares de anos, que nossa espécie passa de geração para geração e que continua em constante evolução e transformação. Você pode gostar de música clássica e não apreciar o rock. Na matemática também é assim. Você pode gostar mais de álgebra do que de geometria. A matemática tem um cardápio infindável, com sabores para agradar a todos os paladares, de um simples e delicioso prato de feijão com arroz e farinha e um refinado prato francês. Você também pode desfrutar uma boa música e não ser um músico profissional. O mesmo acontece com a matemática. Nem todos terão o talento de meus colegas aqui homenageados ou a genialidade do Arthur Ávila, o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio mais importante em matemática, a medalha Fields.
Estudar matemática não tem como único fim a competição em Olimpíadas ou a disputa por uma medalha Fields. E a razão é muito simples. Ela é indispensável para o desenvolvimento intelectual e cognitivo, principalmente em um mundo que, de forma acelerada, substitui o trabalho mecânico por sistemas automatizados e nos bombardeia com informações de todos os tipos que precisam ser processadas e interpretadas. Isso sem falar na competitividade do mundo globalizado, onde a disputa pelas melhores vagas, tanto no serviço público e ainda mais no setor privado, será vencida por quem souber melhor empregar, de maneira criativa e inovadora, o que temos de mais precioso em nossas vidas, nosso cérebro. O estudo da matemática está intimamente associado ao desenvolvimento do raciocínio lógico e espacial, ao aperfeiçoamento da concentração e à construção do pensamento complexo, necessário quando precisamos conectar e dar sentido a peças de quebra-cabeças de natureza distintas que encontramos ao longo de nossas vidas. O desenvolvimento dessas habilidades passa inevitavelmente pelo professor. E aí o desafio é gigantesco. O pior é que ainda não aprendemos com o exemplo de nações que deram saltos na qualidade de vida de seus povos, investindo maciçamente na educação de qualidade para todos. Não há outra saída neste mundo cada vez mais digital, automatizado e competitivo. O que quero dizer com tudo isso é que a matemática não é a arte de fazer contas. É muito mais. Um bom professor de matemática deve ser capaz de encantar seus alunos com o poder da matemática, além de mostrar toda a sua beleza e capacidade de resolver problemas de várias áreas do conhecimento. Sim, há beleza e arte na matemática. Vou mostrar agora uma das mais belas expressões da matemática, descoberta por Euler, um matemático suíço do século XVIII. Infelizmente, eu tinha pensado que poderia ser projetado, vai ficar como um dever de casa, eu depois passo a listinha, mas eu acho que não dá para pegar aqui não, né? Fica... Dá? Ou... Ah, está aqui. Beleza. Bom. Quem quiser uma cópia, eu tenho aqui, tá? Trata-se de uma relação surpreendente entre os 5 números fundamentais da matemática. Vou falar e colocar de novo, ver se vocês lembram. Vamos lá. O número e, a base do logaritmo natural. O número complexo i, a raiz quadrada de menos 1. E os conhecidos π, 1 e 0. A equação descreve, por incrível que pareça, a geometria desses números em 2 dimensões. A chave do mistério é o número complexo i, que apareceu inicialmente apenas como uma curiosidade matemática, para se tornar a base de boa parte da física e da engenharia, por exemplo, em dinâmica dos fluidos, eletrônica e processamento de sinais. De certa forma, essa equação unifica a trigonometria, os números complexos e os logaritmos. No ensino médio, quando estudamos esses assuntos, quem viu essa conexão? Eu não vi. Há muito que ser feito. Vocês poderiam perguntar, mas onde está a beleza? Onde está a beleza aqui? Assim como pode não ser imediata a sensação de beleza ao ver um quadro de Picasso ou Van Gogh, ou ao ouvir uma sinfonia de Bach e Beethoven, o mesmo pode acontecer aqui. É necessário o conhecimento apropriado, que pode e deve ser adquirido com o professor na vida escolar. Qualquer brasileiro minimamente educado precisa dominar a língua portuguesa. A matemática também pode ser encarada como uma linguagem, mas é uma linguagem com uma poesia diferente. É uma linguagem com poder de representação e manipulação de maneira extremamente precisa,
das ideias e conceitos que fundamentam toda a ciência e tecnologia da atualidade. Vejamos alguns exemplos. As duas teorias mais importantes da física, a teoria da relatividade e a mecânica quântica, são descritas com uma matemática sofisticada. Einstein precisou de uma geometria diferente da de Euclides, cerca de 300 anos antes de Cristo, para criar a geometria do espaço-tempo. Na mecânica quântica, os números complexos, comentados há pouco, são absolutamente fundamentais. É natural duvidar da importância dessas duas teorias em nosso dia a dia, imaginando que são apenas questões acadêmicas e que deveríamos concentrar esforços em temas mais práticos. Entretanto, a teoria da relatividade é importante para calibrar a trajetória dos satélites de GPS, de indiscutível importância para o sistema de comunicação mundial. Sem a mecânica quântica, por outro lado, não existiriam os circuitos eletrônicos e o laser, sem mencionar as novas tecnologias da computação, informação quântica e da nanotecnologia. Em nosso mundo de smartphones, Facebook e Uber, há um conceito matemático fundamental por trás de toda essa tecnologia, o algoritmo, formalizado pelo matemático inglês Alan Turing na primeira metade do século passado. O pensamento matemático de Turing contribuiu também para desvendar as mensagens criptografadas dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Outro tema de importância crucial em nosso dia a dia é a segurança de dados na internet, baseada na estrutura matemática, quem diria, dos números primos. Números maiores que 1, divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Vocês lembram? 2, 3, 5, 7, etc. Aliás, um dos chamados 7 problemas matemáticos do milênio, cada um valendo $1 milhão, às vezes conhecido como o santo graal da matemática, a famosa hipótese de Riemann, está relacionado à profunda compreensão dos números primos, ainda desconhecida. Bom, para que todo esse mundo maravilhoso da matemática chegue às mentes de nossos cidadãos, antes de pensarmos em um país da matemática, novamente, não há como escapar. Temos que ter um país de professores. Termino com uma frase atribuída a Confúcio, pensador e filósofo chinês do século VI a.C. Se o seu plano é para 1 ano, plante arroz. Se é para 10 anos, plante árvores. Mas se for um plano para 100 anos, eduque crianças. Muito obrigado. A presidência parabeniza o professor Carlyle pelo brilhante pronunciamento, ao tempo em que convida o professor Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática de São Paulo, para fazer uso da tribuna. Prezadas senhoras e estimados senhores e caros estudantes, boa noite. Agradeço à Assembleia Legislativa por esta homenagem que tanto me orgulha como presidente da Sociedade Brasileira de Matemática que aqui represento. Em particular, agradeço ao excelentíssimo senhor deputado Aldir Mota, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará e presidente da sessão, e ao estimado Celino Pontes, presidente da Academia Cearense de Matemática, pela iniciativa de organizar uma sessão solene em homenagem aos matemáticos do Ceará. A matemática brasileira está vivendo uma fase de intenso crescimento e, como consequência, de grande visibilidade no panorama mundial. Com evidências deste crescimento e do reconhecimento internacional de nossos sucessos, mencionamos aqui a obtenção da medalha Fields por um matemático brasileiro em 2014, o Arthur Ávila. A medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática. Menciono também a realização da Olimpíada Internacional da Matemática no nosso país em 2017
e a próxima organização do Congresso Mundial de Matemáticos em 2018, esse ano, em agosto. Além da recém-promoção do Brasil ao Grupo 5 da International Mathematical Union, em que foi anunciada em janeiro de 2018. Como foi recordado, o Grupo 5 da International Mathematical Union reúne as principais potências matemáticas do globo, tais como os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Japão, a Alemanha, a França, a Itália, Israel, Reino Unido e Canadá. O Brasil é o único país do hemisfério sul a entrar nesse exclusivo grupo de nações, na frente de países com tradições científicas bem mais antigas do que as nossas. E a promoção do Brasil foi um justo reconhecimento da comunidade internacional ao sucesso das nossas políticas científicas e educacionais ao longo das últimas 6 décadas. Lembro que o Brasil aderiu à International Mathematical Union nos anos 50, entrando no grupo 1, e desde então, o único caso na história da IMO passou por todos os grupos de promoção em promoção. O Ceará contribuiu de forma extremamente significativa para este sucesso. Matemáticos cearenses ganharam fama e respeito no país e no exterior, e a homenagem de hoje está dedicada a alguns deles. O professor Maurício Peixoto é um dos pais da matemática brasileira moderna, especialista de renome internacional nas áreas de topologia e sistemas dinâmicos, áreas em que suas contribuições foram essenciais e definitivas. Foi um dos fundadores do IMPA, o Centro Matemático de Excelência do país. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e presidente do CNPq. Com seus mais de 90 anos, o professor Peixoto continua ativo no IMPA, sendo uma inspiração constante para nossos jovens alunos e pesquisadores. O professor João Lucas Barbosa, considerado também um dos pais da matemática brasileira, atuou com contribuições fundamentais nas áreas de geometria diferencial e superfícies mínimas. Além de suas contribuições científicas, o professor Barbosa se destacou também por suas atividades de gestão e de extensão. Ele foi também presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e presidente da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. É o principal responsável pelo crescimento do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará, onde ele atuou por grande parte da sua vida acadêmica. O professor Jairo de Figueiredo é o maior especialista nacional, bem como uma referência internacional nas áreas de análise matemática e equações diferenciais. Suas pesquisas, divulgadas numa coleção impressionante de artigos e livros, são conhecidas universalmente. Ele é o matemático brasileiro com o maior número de citações em revistas internacionais. Seus alunos e colaboradores são espalhados pelo mundo inteiro. Sua competência e dedicação, como no caso do professor Peixoto, são modelos exemplares para os nossos jovens. O professor Eduardo Teixeira é um dos mais talentosos jovens matemáticos do panorama internacional, com resultados de absoluto destaque na área de análise matemática e equações diferenciais. Depois de sua formação na Universidade Federal do Ceará, o professor Teixeira completou sua formação nos Estados Unidos, onde sua luz brilhou dentro de um dos grupos de pesquisa mais avançados do mundo. Recebeu muitos reconhecimentos prestigiosos. O mais importante deles é o Prêmio Ramanujan da IMO, que é o prêmio para jovens matemáticos em países emergentes. Ele se tornou hoje um dos matemáticos brasileiros mais produtivos e inovadores. E o professor Carlile Lavor também, afirmado especialista em matemática aplicada, se destacou internacionalmente pelas suas pesquisas sobre geometria molecular aplicada ao cálculo de estrutura de proteínas e sobre informação quântica. Foi diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, SBMAC, que é parceira da SBM. Ele é um outro exemplo notável de engajamento tanto nas atividades estritamente científicas, bem como na gestão e na direção de centros acadêmicos e sociedades científicas. Finalmente, tenho o prazer de mencionar o cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Depois da sua formação inicial em matemática, o cardeal Freire Falcão ascendeu em sua carreira dentro da Igreja Católica Apostólica Romana até o cardinalato.
Eu quero cumprimentar ele em nome da Sociedade Brasileira de Matemática aqui. Gostaria de concluir este meu breve discurso com uma menção sobre o atual corpo de pesquisadores matemáticos na Universidade Federal do Ceará. Trata-se de um dos principais grupos de excelência do país, cujos membros atuam nos diversos campos da matemática pura e aplicada. O programa de pós-graduação em matemática da UFC recebeu nota máxima da CAPES, nota 7, que é a nota máxima, entrando no restrito grupo de programas que lideram a pós-graduação nacional. O grupo é um pequeno tesouro desse Estado que merece apoio. Os órgãos federais como o CNPq e a CAPES já reconheceram a excelência da matemática cearense, premiando de ano em ano seus pesquisadores com bolsas e auxílio à pesquisa. Esta Assembleia Legislativa pode e deve dar o seu apoio, através da Agência de Fomento Estadual, FUNCAP, para que os pesquisadores possam continuar a desenvolver seus projetos ambiciosos. A força de um país ou de um Estado corresponde à sua capacidade de gerar novos conhecimentos. A matemática cearense lidera esse processo de criação de novos conhecimentos no nosso país. Muito obrigado a todos pela atenção. A presidência parabeniza o professor Paulo e corrige aqui um pequeno equívoco quando fiz o chamamento. Na verdade, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Vamos fazer o registro aqui que o caro distinto professor vinha de São Paulo, então, para que pudesse ilustrar. Enfim, a digitação saiu um pouco equivocada. Mas vejo agora, a partir das suas palavras, professor Paulo, que, na verdade, hoje nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo justiça e mostrando ao povo e à sociedade cearense, volto a dizer, o que de melhor nós temos, a nossa inteligência. Convido o professor João Lucas Marques Barbosa, ex-presidente da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e da Sociedade Brasileira de Matemática, para fazer uso da tribuna. Deputado Aldir Mota, em nome de quem quero saudar todos os membros da mesa, meus senhores, minhas senhoras, caros alunos. Eu pedi a palavra para dizer um pouco sobre a história peculiar da matemática no Ceará. De fato, a matemática no Ceará apareceu e desenvolveu-se de uma forma sui generis, quando comparado com qualquer outra cidade do Brasil, ou mesmo outra cidade em qualquer lugar do mundo. Havia no Ceará um grupo de pessoas interessadas em matemática. Assim como eu gosto de comparar com as pessoas que gostam de filatelia, gostam de selos. Então, o pessoal que gosta de selos arranja sempre uma maneira de se reunir e ficar comparando os selos que tem, né? Aquele negócio. Assim era esse grupo. Eles se reuniam inicialmente para trocar livros de matemática, que alguns tinham conseguido, importado da França, importado dos Estados Unidos. E depois eles começaram a discutir realmente o material que estava naqueles livros. E eles formaram uma pequena sociedade que se reunia praticamente semanalmente e depois muito mais frequentemente, e que chegou ao grau de organização em que eles alugaram um prédio na Praça do Liceu, o antigo Liceu do Ceará, não é? E instalaram a sede desse grupo na Praça do Liceu. Começaram a montar uma biblioteca,
com os livros que eles tinham, então cada um trouxe seus livros e montaram a biblioteca. Faziam seminários, em que cada um expunha o que tinha lido naqueles livros e aprendido. Então, expunha e eles falavam uns para os outros, numa forma muito coloquial, mas, ao mesmo tempo, de uma forma super moderna para a época. Né? E conseguiram atrair alunos do próprio liceu, alunos da escola normal, alunos de vários outros colégios do Ceará, começaram a frequentar a sede dessa instituição que ganhou o nome de Instituto de Matemática. E do grupo original que participou da criação e do desenvolvimento desse instituto, ainda está vivo e trabalhando e produzindo, não é? O nosso professor Antônio Gervásio Colares, para que eu quero dedicar uma salva de palmas, que, sem dúvida nenhuma, foi um dos responsáveis pela criação e desenvolvimento da matemática no Ceará. Aliás, eu vou falar sobre várias pessoas, rapidamente, que não estão aqui, ou que já faleceram, não é? Acho que a maioria já faleceu, ou que simplesmente não estão em Fortaleza, mas que aqui estiveram e deram uma enorme contribuição para o nascimento e desenvolvimento da matemática no Ceará. Então, por exemplo, num certo momento, o professor Leopoldo Darwin, um grande matemático brasileiro, que era da UFRJ, foi da UFRJ durante toda a sua vida, ele passou em Fortaleza. E, de alguma forma, tomou conhecimento desse grupo, desse Instituto de Matemática, esteve lá, e aí ele ficou tão entusiasmado com a existência desse grupo, que ele arranjou recursos, não é? Ele arranjou recursos para que o Instituto concedesse bolsas de estudo para os alunos. E aí o Instituto passou a ter bolsistas, não é? Bolsistas, talvez podiam ser considerados hoje em dia bolsistas de pesquisa, porque era isso, o bolsista de iniciação científica, que era isso que eles eram naquela época. Infelizmente, o Leopoldo não voltou mais a Fortaleza depois disso, mas ele deixou essa marca. E esse programa de bolsas perdurou por muito tempo. O reitor da Universidade Federal do Ceará, Antônio Martins Filho, o grande reitor da Universidade Federal do Ceará, decidiu, num certo momento, que para que a universidade se tornasse realmente a universidade, ela precisava ter, além das faculdades, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Odontologia, faculdade de Economia, ela precisava ter uma área científica. E, para criar essa área científica, ele foi buscar inspiração num modelo que tinha existido no Rio de Janeiro, que era a criação de institutos de matemática, física, química, biologia, antropologia, um monte de institutos, e que abrigariam as pessoas que estavam interessadas em fazer pesquisa naquelas áreas. E aí ele decidiu criar, para começar, 3 institutos: Instituto de Matemática, Instituto de Física e Instituto de Química. Para o Instituto de Física, ele convidou um jovem físico, não é? Na época, que faleceu recentemente, Homero Lens César, e entregou ao Homero a missão de sair pelo Brasil afora e pelo exterior e conseguir professores de física de excelente nível para vir para Fortaleza. E o Homero partiu e conseguiu cumprir a missão, e criou-se o Instituto de Física. Para o Instituto de Química, ele trouxe da agronomia o professor Manuel Mateus Ventura, acadêmico, não é? da nossa Academia Brasileira de Ciências, e uma pessoa de altíssimo nível, e
entregou ao Martins, aquele químico, né, aquele químico, a missão de criar o Instituto de Química. E o Matheus Ventura o fez. E então criou o seu Instituto de Química. Aí, para o de matemática, ele não tinha de onde tirar as pessoas. Ele não tinha inspiração para fazer isso, mas ele tinha um filho que era engenheiro. E aí esse filho falou para ele: olha, pai, tem um negócio que chama Instituto de Matemática, que funciona lá na Praça do Liceu, e que todo mundo me disse que é excelente. Aí ele falou: manda chamar esses caras. Aí trouxe o pessoal, conversou, gostou, e aí fez o seguinte: o Martins Filho era super desenrolado, ele falou assim: olha, nós vamos trazer o Instituto e colocar aqui dentro da universidade. Ele passa a ser uma instituição da universidade. Hoje, isso aí soaria como uma verdadeira heresia, porque como é que ia pegar as pessoas que estavam trabalhando no Instituto e botar dentro da Universidade Federal e transformá-los em professores, né? Mas o Martins Filho fez essa mágica e trouxe as pessoas do Instituto para dentro da universidade. Mas aí as pessoas não vieram só. Eles já trouxeram os seus bolsistas, eles já trouxeram os seus programas e eles já trouxeram a biblioteca. E aí o Instituto de Matemática partiu da frente dos outros, porque já tinha tudo isso. E então, o Instituto de Matemática começou muito bem. E logo em seguida, o Instituto conseguiu atrair um grande matemático brasileiro chamado Elon Lages Lima, que já faleceu também, e que teve uma enorme influência, na criação da matemática brasileira pelo país inteiro, porque ele era um excelente escritor de matemática, e praticamente toda a literatura de matemática que se usa nos cursos de pós-graduação, durante um certo período, eram livros produzidos pelo Elon. Ele fez realmente um trabalho quase perfeito nesse sentido. E o Elon ficou por aqui, por exemplo, ele foi meu professor. Eu fui aluno da primeira turma do curso de matemática, ele foi meu professor, mas logo em seguida ele foi para o Rio de Janeiro e ajudou e criou, com outros matemáticos, criou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e ficou no IMPA até seu falecimento. Outra pessoa que eu queria mencionar aqui, que foi fundamental nessa época, foi o professor Francisco Silva Cavalcante, que foi a pessoa que dirigiu o Instituto de Matemática dentro da universidade. O professor Francisco Silva Cavalcante fez um trabalho, aquele trabalho, como a gente chama, do dia a dia, de carregar o Instituto, de conseguir as verbas, de manter o Instituto, de manter a biblioteca, e ele conseguiu fazer isso, tá certo? Eu diria até com uma certa perfeição. Os alunos o adoravam, ele era um excelente professor, e ele enfrentou crises enormes que houve dentro do Instituto, como o Instituto é uma instituição. Então, é um pouco como a gente, né? A gente vai crescendo e tal, quando chega na adolescência, começa a ter efervescências, né? E isso aconteceu com o Instituto. E ele foi a pessoa que segurou a barra e conseguiu que o Instituto progredisse e fosse adiante. Eu mencionaria também aqui o professor Ayrton Xavier, falecido também há pouco tempo, que é uma pessoa que veio da Faculdade de Medicina para fazer algum curso de matemática que precisava para a Faculdade de Medicina e ficou. E se transformou num matemático. E era uma pessoa de uma inteligência realmente exuberante e que foi a pessoa fundamental para a criação da área de estatística no Ceará. Ele praticamente criou todas as disciplinas da estatística, ele estudava, lia, dava um curso e deixava as notas prontas para ser usado pelos colegas. Um cara fantástico. Bom, houve uma pessoa que teve uma influência muito grande, mas diferente da dos outros. É o professor Manfredo Perdigão do Carmo. O professor Manfredo Perdigão do Carmo é um alagoano que veio para Fortaleza durante um certo período, foi professor de alguns cursos dentro da matemática, particularmente de um curso de geometria diferencial.
Ele gostava de geometria, queria fazer doutorado em geometria, então ele veio para cá, deu esse curso. Depois ele foi fazer doutorado. Depois do doutorado, ele voltou para Fortaleza. E o que aconteceu é que ele acabou formando uma verdadeira escola de alunos que gostavam de geometria diferencial. E esses alunos, eles progrediram e chegaram a formaram o grupo, digamos assim, central, não é, dos pesquisadores da atual pós-graduação em matemática. A pós-graduação em matemática lutou durante anos para ter essa área de álgebra, né? Mas a álgebra de álgebra subia, descia, e nunca realmente teve se instalou de uma forma forte. A área de análise foi também uma área muito sofrida, mas chegou-se a um ponto em que a gente chegou a ter uma análise, digamos assim, de um nível muito razoável, e com a chegada do Eduardo Teixeira, não é? Aí ela realmente deslanchou de uma forma fantástica, eu diria. Então, foram as pessoas assim que eu considero que foram super importantes na formação do atual programa de matemática, é muito mais do que simplesmente um curso, não é? Da Universidade Federal do Ceará. Eu gosto sempre de lembrar que nós começamos criando um curso de bacharelado. Esse curso de bacharelado evoluiu e se criou um mestrado. Durante muitos e muitos anos se teve um mestrado, até que finalmente se criou um doutorado. E esse doutorado hoje é um dos melhores do Brasil, não é? E esse doutorado foi que alcançou a nota 7. E a nota 7 significa o grau de excelência máxima no Brasil em termos de pós-graduação. Então, é isso aí. Eu diria, em termos de pessoas, eu diria que a gente começou lá com o Gervásio Colares, que ainda está vivo, ainda está produzindo, e terminamos com o Teixeira, que é uma mente brilhante da geração mais nova que nós produzimos. Eu acho que hoje a gente está, vamos dizer assim, dando um parabéns à matemática brasileira pelo grande feito de ter entrado no grupo mais importante da Union, da International Union. Mas a gente tem que dar também uns parabéns muito fortes à pós-graduação em matemática da Universidade Federal do Ceará, porque ela vem fazendo um trabalho realmente fora de série, um trabalho que merece todos os aplausos e todo o apoio. Muito obrigado. A presidência parabeniza pelo brilhante pronunciamento. Solicitamos a todos os presentes para que fiquem de pé e em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará. Que
E agradecer a presença de todos e, mais uma vez, registrar o nosso contentamento em ter participado desse evento histórico para a matemática cearense e brasileira. Eu queria, por fim, convidar todos os homenageados que se fileirassem para que a gente pudesse fazer uma foto oficial, ao tempo que já declaro encerrada a presente sessão.